Brasília, a capital do país, levou 150 anos para sair do papel. As discussões foram longas e se deram no Senado. É isso que revela os documentos que estão arquivados no arquivo do Senado e que são revelados pelo projeto Arquivo S. Eles estão lançando agora o 6º volume da coleção de livros que discute o que está no arquivo do Senado. É sobre isso que a gente vai conversar nesse Leituras Especial. Olá, estamos aqui começando o Leituras Especial, na presença, recebendo aqui o jornalista e escritor Eduardo Bueno, o escritor e arquiteto Paulo Resutti, Paulo, e o jornalista do Senado Federal, Ricardo Westin, que coordena a coleção Arquivo S, o Senado na História do Brasil. A gente está lançando aqui o 6º volume, e é uma das características mais profundas da coleção, é exatamente essa capacidade de pegar a história e trabalhar de uma maneira menos acadêmica, e de uma maneira mais jornalística mesmo, fazendo verdadeiras reportagens sobre os episódios da história. Uma prática, não digo que começou com o Eduardo Bueno, mas que o Eduardo foi o grande iniciador, o grande propulsor dessa forma de contar a história de uma maneira mais divertida e mais jornalística, mais atraente, Foi isso mesmo, Eduardo? Como é que foi esse seu trabalho de pegar a história e fazer verdadeiras reportagens com a história? Eu, de fato, sou jornalista, nunca fui, aí, por um lado, nem almejo e nem me proponho a ser historiador, mas não acho que precise haver esse abismo que alguns querem estabelecer entre a minha atividade e a atividade do historiador de ofício, embora ela tenha diferenças muito grandes. O Brasil tem grandes historiadores de ofício, o Brasil tem uma historiografia extraordinariamente vasta, bem feita, porém, até pela própria superestrutura que envolve a academia, a historiografia, os historiadores necessariamente precisam se ater a determinados padrões que, às vezes, os afasta um pouco de uma leitura mais popular, não é? E então, eu sempre amei a história e achava que tinha uma demanda reprimida de pessoas que queriam ler a história com esse viés mais aventuresco, mais dinâmico, mais envolvente, mais pop. E eu sempre fui um cara ligado na cultura pop americana, no rock, na geração beat, nisso, naquilo, e sempre fui muito ligado ao chamado New Journalism americano, o Gay Talese, o Norman Mailer, o Truman Capote, esses jornalistas que escreviam, que tentaram dar ao jornalismo o mesmo viés de um bom livro de ficção, só com base em fatos reais. E eu vi ali um caminho nítido. E embora eu deva admitir orgulhosamente, e você tem razão, Maurício, em colocar que eu fui o iniciador de uma tendência que chega no Paulo, que chega no Laurentino, que chega no Pedro Doria, a verdade é que eu fui muito inspirado por 3 grandes jornalistas brasileiros. O Fernando Moraes, que fez um trabalho extraordinário, que é historiográfico, o Jorge Caldeira, meu grande amigo, que fez Mauá, o Empresário do Império, e vários outros livros, e o Rui Castro. Esses caras, todos eles, jornalistas, todos eles apontaram um caminho para mim. Qual é a diferença do que eu fiz e, de certa forma, que daí o Paulo faz, se bem que quem vai falar pelo Paulo é ele próprio. O Fernando Moraes, o Rui Castro e o Jorge Caldeira, eles pegaram temas muito ligados ao século XX, ou então, no caso do Caldeira, o Mauá, que é o cara do século XIX já querendo anunciar o século XX. E o que eu fiz? Eu retrocedi lá para o século XVI, que esse sim estava aprisionado dentro da sala de aula. Cabral, pelo Vaz de Caminha, quem é que descobriu o Brasil? Foi seu Cabral, tendo um manancial de histórias, de fatos, de acontecimentos magníficos, esperando para serem compartilhados com um público ávido. O Paulo, que vem nessa linha aí,
também não é historiador, suponho eu, embora é historiador, né, cara? Que nem eu, de certa forma, também sou, embora haja essa distinção que já coloquei. Pegou o quê? E essa coisa, que nem o Laurentino, essa independência do Brasil, que é uma telenovela, no melhor sentido, que é uma Netflix, que é um Amazon, com personagens inacreditáveis, com tramas que se a gente escrevesse como ficcionista, né, um diretor rígido que nem você, Maurício, olhar e dizer, não, isso aqui falta verossimilhança, vai lá e reescreve. De tão inacreditável que é, sendo verdade. Sim, Paulo, que é arquiteto, né, Paulo? Sim, pois é. Ele faz também uma coisa que é interessantíssima, humanizar um tanto, né, essas figuras históricas, né? Tirar um pouco da demonização que se fazem da Domitila, né? Salientar um pouco esse jeito meio macunaímico, né, do Dom Pedro I, né? Que era sinceramente, o imperador ideal para o Brasil naquele momento. Mas, Paulo, como é que foi trabalhar essas figuras com certo humor, né? com certa leveza, mas focado muito na questão da realidade histórica? Bom, a arquitetura me levou para a história. Eu já gostava de história, mas a arquitetura acabou me levando da história porque eu me interessei. Eu tinha que fazer um trabalho na faculdade na época, que era a respeito do solar da Marquesa de Santos, que estava sendo inaugurado o restauro, que teve muitos anos atrás. E aí me surpreendi, porque na minha cabeça, a referência da Marquesa de Santos era Rio de Janeiro, era aquele bendito Independência ou Morte, que o regime militar impunha a gente a assistir todo o 7 de setembro, que era o que passava na televisão. E aqueles personagens, tudo meio maniqueísta, né? Daquelas aulinhas de OSPB, né? Todo mundo santo, né? Beatificado pelo regime da época e tal, e a gente sabia só que ela era amante, era essa referência. A minha referência era Rio de Janeiro, amante de Dom Pedro. De repente eu tenho que estudar a casa dela em São Paulo, que ela comprou depois que se relacionou com ele, e ela viveu 70 anos, e de uma vida que ela foi amante durante 7. Eu falei, peraí, tem história aí, o que aconteceu com essa mulher durante todo esse percurso? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a esboçar uma biografia sobre ela, onde eu comecei a levantar essa personagem e com ela esses outros personagens que estavam ao redor dela, Dom Pedro, Leopoldina e outros. E aí eu fui atropelado, né? Eu não queria ficar falando tanto da relação dela com o Dom Pedro, eu fui atropelado por uma descoberta em Nova York de 94 cartas inéditas do Dom Pedro para ela. Aí eu falei, tá, não tem como não falar também bem desse relacionamento, né, mais aprofundadamente. Aí eu lancei, então, meu primeiro livro, que foram essas cartas, que foi o Titiro Demonão, que era para se chamar O Imperador e a Marquesa. Mas daí, quando eu comecei a ver como eles se tratavam e toda aquela intimidade entre eles, eu desisti dessa ideia maluca e falei, não, aqui é um homem, uma mulher, dois apaixonados. Que ano foi, Paulo? 2011, eu soltei o Titiro Demonão. E aí eu voltei para a biografia da Domitila. Então essas cartas me abriram, obviamente, o mercado editorial, né, porque era uma coisa inédita e tal, não é uma coisa muito fácil de você que é fora do meio adentrar, né, e as cartas meio que foram o meu ariete dentro do mercado editorial. E aí eu publiquei o Domitila, quando então eu participei também da exumação dos restos mortais dos primeiros imperadores lá na cripta e já comecei a esboçar a biografia do Dom Pedro, que é aquilo que o Eduardo Bueno falou, do New Journalism, né? Eu me lembrava, quando eu estava começando a fazer o Dom Pedro, eu lembrava do A Sangue Frio, do Capote, ele narrando, né, todos aqueles bastidores, e aí eu comecei a ver qual que era o impacto da exumação do Dom Pedro e das outras imperatrizes nas pessoas comuns dentro da cripta, dos funcionários. Tinha o mesmo motorista que me levou de táxi até a cripta, que falava, o que você vai fazer lá? Não tem nada. Sabe, não se tinha mais nem a ideia. Vocês viveram 72, vocês viveram o centenário. Para muita gente, essa parte da história inexiste, porque não foi contado para elas. Aí, então, eu escrevi essa biografia pensando nessas pessoas que não tiveram uma história para chamar de sua, né? Essa questão da identidade, ou de humanizar, acaba trazendo um pouco mais essas personagens para o leitor normal, né? Para o leitor mais comum. Ricardo, a sua grande pauta é o arquivo do Senado, sobretudo, né? Quer dizer, quando você vai buscar as pautas para fazer as reportagens, porque são reportagens que mensalmente saem no Jornal do Senado e que vocês reúnem
nesses livros, né? O 6º volume que a gente está falando hoje aqui. Como é garimpar nesse arquivo, né? Porque é sempre uma coisa curiosa, né? Isso de você garimpar num arquivo com 300 anos de história, sei lá, né? Mais ou menos aí. Esse livro, ele, como você explicou, ele traz as reportagens que a gente publica no portal de notícias do Senado. Todo mês a gente escolhe um tema da história do Brasil, com uma parceria entre a Agência Senado e o Arquivo do Senado. A gente desenvolve esses temas. É uma forma diferente, uma forma nova e às vezes até inédita de contar a história do Brasil. O Arquivo do Senado, ele é riquíssimo. Ele foi criado junto com o Senado, ali na década de 1820, logo depois da independência do Brasil. Então, nesses quase 200 anos, esse arquivo guarda papéis que tem 200 anos atrás, praticamente. Então, todos os grandes acontecimentos do Brasil estão registrados no arquivo do Senado, ou seja pelos discursos dos senadores, seja pelos projetos de lei, seja pelas audiências públicas, seja inclusive pelas CPIs. Tudo passou e passa pelo Senado. Então, todo mês a gente escolhe um tema para desenvolver. Ou a gente pode escolher um episódio histórico que esteja fazendo aniversário, 100 anos, 150 anos, 50 anos, sei lá, a gente já tratou da Guerra do Paraguai, da Revolução Federalista, a gente já tratou da Lei Áurea, ou a gente também procura temas da atualidade para ver como é que eles foram abordados no passado, como é que esses problemas surgiram. Por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia, a gente já fez um arquivo S sobre a gripe espanhola de 1918, a gente já fez um arquivo S sobre as epidemias na época do Império. Um dos pontos fortes da história, de conhecer a história, é que ela nos mostra como é que os problemas que a gente tem hoje surgiram. Às vezes a gente está tão acostumado com a nossa realidade, inclusive com os problemas que a gente acha que eles são naturais, que eles caíram do céu. Mas se a gente for na história, a gente vai ver que sempre tem uma origem. Com esse arquivo S sobre a gripe espanhola, foi ali que a gente viu que surgiu a semente do SUS. A partir daquele momento, a Diretoria de Saúde Pública foi se desenvolvendo, apresentando propostas. Naquele ano já teve um projeto de um parlamentar que propôs a transformação de a Diretoria de Saúde em Ministério da Saúde. Ele acabou não sendo aprovado, mas um tempo depois acabou surgindo. E o SUS acabaria nascendo mesmo depois de uma evolução só com a Constituição de 1988. O que a gente vê nessa questão toda é que há sempre uma busca de solução depois do problema acontecido. Há uma recorrência assim na história. O Eduardo Bueno tem aquele imenso livro Brasil, Nossa História, uma história, né? Uma história, né? Que foi uma série de reportagens que você depois reuniu naquele livro, onde você vê perfeitamente isso, né? Não há uma perspectiva de recorrência disso, né? Que não há uma previsão do problema que pode acontecer. Isso está bem claro ali quando você fala da escravidão, por exemplo, do fim da escravatura, né? Quer dizer, como é isso também na nossa história, Eduardo? Povo que não sabe de onde veio não sabe para onde vai. Povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. É isso, né, cara? É gritante o quanto o Brasil repete os seus próprios erros. O Ricardo, só nesses temas ali que ele abordou do maravilhoso Arquivo S, queria fazer esse elogio aí ao trabalho deles, muito bom. Só acho que a gente deveria tentar encontrar alguma maneira disso se popularizar mais, entendeu? Chegar mais às pessoas. E aí encontrei o Ricardo, essas pessoas, fui no arquivo, vi essas publicações incríveis do Arquivo S, fiquei boquiaberto com o trabalho deles, maravilhoso, um trabalho de divulgação, um trabalho generoso, um trabalho acessível, né? Só faço mesmo essa observação, que talvez, inclusive, nem dependa do Ricardo e mesmo da estrutura ali que o cerca, mas de uma superestrutura maior, que isso tinha que chegar em mais pessoas, e nas escolas, e nas coisas, porque é delicioso de ler, é que nem o trabalho do Paulo, o meu, o trabalho do Laurentino, é um trabalho acessível, é um trabalho, porque, vou encerrar só agora essa parte, mas quero dizer uma coisa, não quero falar sem parar, embora eu insista em dizer que o Brasil tem grandes historiadores e uma maravilhosa historiografia, às vezes você fica com a impressão que o cara que é o grande historiador está escrevendo e pensando assim, se eu sofri
tanto para saber isso, agora você vai ter que sofrer para ler também. Parece isso, sabe? Parece que o cara quer te punir com o conhecimento dele. Graças a Deus, há grandes, enormes exceções, inclusive 2 de muita idade, que é o Evaldo Cabral de Melo, irmão do João Cabral de Melo Neto, né? Que é gênio, o Alberto Costa e Silva, que é gênio, os 2 na casa do o Alberto, 90 anos. 90 anos. E está lançando um livro novo. Está lançando um livro novo. Né? Quer dizer, está produzindo aí, está fazendo. A historiografia da África se perderia sem o trabalho dele. É fantástico. Referência mundial. Como se perderia a história da invasão holandesa sem o referencial sem o Evaldo. Do Evaldo Cabral, que é fabuloso, né? Mas, ao mesmo tempo, né, mesmo eles sendo geniais, assim, cara, exige mais. O que eu penso? O leitor é o meu cliente, entendeu? Então, sabe aquela coisa? Encantar o cliente. Eu escrevo os meus livros com generosidade. Claro que, no fundo, com interesses comerciais. Mas, sabe, são livros acessíveis e generosos, como os do Paulo e como esse trabalho que o Ricardo faz. Você também tem essa experiência de pesquisas nos arquivos brasileiros, claro, e tal, de fora do país. A minha experiência lá fora, às vezes, é muito mais gratificante com a aqui dentro. Ainda eu acho que eu acessei algumas vezes o arquivo do Senado, não tenho uma vasta experiência com o arquivo do Senado, mas, assim, tirando 2 ou 3 instituições brasileiras, eu não tive muita facilidade. Às vezes é mais fácil você pesquisar na Áustria ou em qualquer outro lugar. Eu não consigo nem entrar aqui no Brasil. E só para te completar, Paulo, eu editei as cartas do Américo Vespúcio e os originais estão numa biblioteca em Florença. A gente também mandou um e-mail, eles nos responderam em 3 dias. Você acha que é pegadinha, né? Tipo, não é, isso é mentira. Não pode ser, deve ser fake. Essa resposta deve ser fake. Só uma complementada. O que o Eduardo falou é essencial, né? É essa questão de publicar. A gente publica, a gente faz tal, mas, assim, para chegar no grande público, para entrar nesse outro universo, né, é outro passo, é outra dificuldade, né? E isso daí seria fantástico, né, se tivesse alguma coisa dentro das escolas. Não sei se tem algum programa para levar o arquivo do Senado para o pessoal ter contato, alguma coisa assim. Esse é justamente um dos grandes objetivos que a gente tem agora, difundir o Arquivo S nas escolas. Agora que a gente já está com um material mais robusto, já chegamos no 6º volume, a ideia é justamente essa. E a gente procura também levar para o grande público, divulgando nas redes sociais as reportagens do Arquivo S. A gente também tem uma parceria com o El País, que sempre, todo mês, publica o Arquivo S, tem uma repercussão muito grande. E o nosso trabalho como jornalista no meu caso, do Eduardo, do Paulo também, como escritor, é levar essa informação que é tão importante para o público de uma maneira traduzida, uma maneira de mais fácil compreensão. É como o repórter faz quando vai cobrir um evento, sei lá, do Banco Central, ou vai cobrir uma sessão da Câmara ou do Senado, que aquele jargão precisa ser traduzido para a população poder entender. E eu acho também que o Eduardo falou uma coisa muito interessante dessa importância de conhecer a história para não repeti-la. Era o Milor Fernandes que dizia que o Brasil é um país que tem um longo passado pela frente. E isso se deve justamente pela falta do conhecimento histórico. Às vezes a gente imagina que a história é como se fosse um museu que a gente vai lá visitar para conhecer as curiosidades, a carruagem do Dom Pedro II, o pijama do Getúlio Vargas. E a grande importância da história, para além dessa curiosidade, ela servir de instrumento para a gente entender o nosso presente. Tanto as pessoas costumam dizer assim, quando leem o Arquivo S, nossa, mas é muito diferente da época do que eu aprendi no livro didático, na época que eu estava no colégio. Mas isso é desejável e é preciso que isso aconteça, porque a história é uma ciência. E como ciência, ela evolui. A ciência existe para resolver os problemas do presente. E a história entra nessa mesma situação. Então, a gente procura os problemas que a gente tem hoje e, com esse olhar, a gente olha o passado. Pois é, porque nesse passado eram questões que não eram problemas do presente. E hoje a questão racial é um problema do presente, a questão de gênero é um problema do presente, a questão indígena, a questão das crianças. Por isso que a gente volta para o passado
com essa lente do presente e rever. É o que se chama de revisionismo, não é negativo. O revisionismo ele faz parte da história, faz parte da ciência. O problema é quando vira negacionismo. Aí deixa de ser uma revisão para ser, na verdade, uma distorção. Eu acho que a história é muito importante, inclusive para o exercício da cidadania. A história é um instrumento para a gente conhecer o nosso presente, para a gente mudar o presente, para a gente escolher o nosso futuro também. O Senado agora editou recentemente um livro interessantíssimo, que é O Voto Feminino, da Josefina Álvares de Azevedo. É interessantíssimo, porque já naquela época os debates na Câmara e no Senado diziam o seguinte: a mulher não tem capacidade para decidir, por isso que a gente não dá a ela o direito de voto. Dentro dessa questão do voto, eu tenho um livro chamado Mulheres do Brasil, que eu entro nessa questão de gênero. E é engraçado você ver a discussão da época da Princesa Isabel, que é essa mesma questão. Ela é mulher, como que uma mulher vai governar o Brasil? Essa questão do machismo já apareceu algumas vezes no Arquivo S. Um deles foi justamente a gente trata da Princesa Isabel, mas é sobre a primeira senadora da República, que foi a primeira mulher que se tornou senadora, foi Eunice Miquiles, tem só 40 e poucos anos, em 1979. E foi ali praticamente um escândalo. Nem banheiro tinha, né? Não tinha banheiro, né? Não tinha banheiro para mulher, tiveram que fazer um banheiro às pressas. E na cerimônia de posse, quando ela chegou ao Senado pela primeira vez, os senadores mandaram bombom, mandaram flores, recitaram poesia, assim, as poesias mais machistas, e ela disse, gente, na época eu não percebi isso, mas agora eu vejo. Eu entrevistei a Eunice Miquiles recentemente, ela disse, eu não percebia que era um machismo bem sutil, era uma discriminação, um preconceito sutil, porque sendo um homem que chega ao Senado pela primeira vez, não é recebido com flores, com poesia, com bombom. Inclusive é interessante, nesse volume do Arquivo S, né, nesse volume que a gente está lançando aqui, tem um resgate da história da Revolta da Chibata, né? Que era uma coisa escondida. Eu acho que a história da Revolta da Chibata só foi mais difundida a partir dos anos 80. Até os anos 80. A música do Aldir Blanc, né? E tal, que foi censurada, né? O Ricardo até conta essa história, que foi censurada, porque originalmente se chamava o Almirante Negro. Claro. Né? E disseram, olha, não pode, tem que ser o Navegante Negro, né? É aquela história, o Chico Buarque também foi censurado, quer dizer, na barriga da miséria nasce brasileiro. Aí disse, brasileiro não pode. Disse, então nasce batuqueiro. Disse, batuqueiro pode, tudo bem. Batuqueiro pode nascer na barriga da miséria. Brasileiro não, né? Aquela questão da censura que era coisa. E a Revolta da Chibata ficou censurada durante esse período todo também, né? Quer dizer, exatamente. Como é isso também na pesquisa e nos trabalhos de vocês? Interessante é que às vezes a gente tem uma ideia quando vai escrever, quando propõe um tema e vai pesquisar para escrever a respeito dele, e aparecem grandes surpresas. Esse da Revolta da Chibata é super interessante porque, de fato, ele ficou muito tempo escondido, ele sofreu a censura do Estado Novo, depois a censura da ditadura militar, aí nos anos 80 que ele foi resgatado para valer e virou episódio histórico a ponto de entrar nos livros didáticos. Pessoal, a gente está chegando nos minutos finais do programa. Eu queria que vocês falassem... agora que estava começando. Começando a esquentar. Paulo, você tem alguma coisa para fazer? Eu não tenho nada para fazer hoje. Não, a gente podia continuar aqui. Até a meia-noite, pelo menos. Hoje em dia está muito política do cancelamento, inclusive dentro da história, né? Que foi isso meio que o Eduardo falou a respeito do Fernando Cotegipe. Então, essa questão do arquivo, dessas publicações, isso é fundamental para esse povo que realmente quer conhecer mais a fundo a nossa história, não ficar só nessa modinha, né? Não, falar que tal pessoa é contra, mas não ir atrás, não saber realmente o que essa pessoa fez, não é porque é de direita, não é porque é esquerda, né? Porque aí taxa, né? É de direita, não. Mas as pessoas, tem gente que pensa da direita, tem gente que pensa da esquerda, não são todos, né? Não é tudo fechado, estreito e tal. Era só essa colocação que eu queria falar. Eu acho importante lembrar, o Arquivo S ele é publicado sempre na primeira sexta-feira de cada mês, no portal Senado Notícias. A gente sempre traz um episódio diferente. Eu já vou dar um spoiler para o nosso próximo Arquivo S, que vai contar um pouco a história das CPIs, ao longo da história do Brasil, mostrar como é que o Poder Legislativo, o Parlamento, agiu nessa função de controle, de fiscalização dos governos. Então, assim, como a gente pode ver, são temas
que são do passado, mas que são muito presentes, são muito atuais, que ajudam muito a gente conhecer esse nosso momento histórico. Então, essa reportagem sai no portal Senado Notícias, é só entrar lá no senado.leg.br, clicar em notícias, clicar em arquivo S, as reportagens estão todas lá. Os historiadores, pesquisadores podem conhecer também o arquivo do Senado, 200 anos de história estão ali dentro do Senado, e também quem quiser ler o livro, ele está disponível para download gratuito na livraria do Senado, na biblioteca do Senado também, e quem quiser o livro físico também pode comprar a preço de custo, não tem cobrança de frete, também pela livraria do Senado. É super interessante, como o Eduardo e o Paulo lembraram, é um material super bacana e que ajuda muito os alunos a conhecerem a história do Brasil. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui. A gente está com o tempo estourado aqui, mas a história é isso, né? A história é onde a gente vai se conhecendo de maneira mais profunda e de maneira mais direta, e até para entender o porvir, o futuro e o presente da gente. A gente está sempre recorrendo a esses conceitos da história. E como a gente viu nesse programa, ela pode ser dita de uma maneira menos rígida e menos formal. A história, afinal, é um tanto do nosso conceito de alma brasileira. E é isso que a gente tentou fazer aqui nesse programa de hoje, nessa leitura especial. Obrigado pela sua audiência, obrigado ao Paulo Rezzutti, obrigado ao Eduardo Bueno, obrigado ao Ricardo Westin pela participação aqui nessa leitura especial. E, pessoal, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo Leituras Especial.